Uma boa tarde a todos. Eu me chamo Rogério Reis Maciel e estarei aqui gravando essa videoaula para findar as atividades que ficaram pendentes na matéria de estágio supervisionado 3 no fim do semestre passado, né, relacionado ao curso de licenciatura em Geografia, né, pelo CEDERJ. Essa aula é direcionada aos alunos do sexto ano, né, da turma 601, turno da manhã do Instituto de Educação Eliana Duarte da Silva Breijão, onde o professor titular é o senhor Gabriel de Souza Prevati, né? E essa videoaula, eu inicio ela com o tema, né, falaremos no caso sobre placas tectônicas, né, os objetivos da aula em geral, falaremos sobre os conteúdos que serão ministrados, né, as atividades que serão passadas e incluiremos tudo isso nessa videoaula. Então vamos dar início. O tema assunto são placas tectônicas, onde o objetivo da aula, né, o objetivo no caso geral, é identificar a relação da teoria com os fenômenos terrestres. Ou seja, o que seria isso, né? O objetivo geral. Isso seria você identificar a leitura do livro com o que acontece no dia a dia em relação às placas, à movimentação das placas tectônicas no planeta. O que elas causam, né? Quais são as consequências dessa movimentação, o que cria, o que se destrói. Então serão esses os assuntos abordados, né? Os objetivos específicos: relacionar a movimentação das placas tectônicas com a transformação do relevo terrestre, falhas, terremotos, os desdobramentos e o vulcanismo, né? No caso, as falhas, para quem não sabe, um exemplo clássico é a falha de San Andreas, né, que fica próxima à Califórnia, nos Estados Unidos, na costa leste dos Estados Unidos ali, né? É uma falha que, inclusive, segundo estudos, num futuro pode vir até a separar a Califórnia do restante do continente, né? Os terremotos, todo mundo sabe, são os abalos sísmicos, né, que tem o hipocentro no local de origem, lá, né, no interior das placas, e tem o epicentro, né, mais a superfície. Os terremotos causam também, são causadores aí de grandes destruições. E além deles, podem vir a ser causados também os tsunamis, devido a terremotos, devido a esses abalos sísmicos, o que ocorrem, por exemplo, no encontro de uma placa, né, em alto mar, pode vir a provocar os tsunamis. Falaremos disso mais adiante, né? Os desdobramentos, para quem não sabe, significam os encontros entre as placas, o que pode acontecer, né? Ela pode uma avançar sobre a outra, né? A de maior densidade normalmente ela afunda e a de menor densidade ela desce, né? E com isso vão ser criadas cordilheiras, né? Picos, cadeia de montanhas, né? Que podem também estar expostas na parte superficial, nas partes superficiais dos continentes, como também subaquáticas, né, que também falaremos daqui a pouco, né? E os conteúdos ministrados, né, sobre isso, as zonas de tensão tectônicas, movimentos de divergência, né, são os movimentos divergentes. O que seria isso, né? Movimentos de divergência, né, são os movimentos que as placas fazem quando elas não colidem, elas se afastam. Na realidade, elas estão divergindo uma para outra, está indo uma para cada lado, né? Esses são os movimentos divergentes. Estudaremos também os movimentos convergentes. O que são isso? É o contrário dos divergentes, dos divergentes. É quando as placas colidem, né? Quando elas estão caminhando, né? Estão se movimentando uma em direção à outra para colidir, né? Esses são os movimentos convergentes, que podem ser de obducção e subducção, né? Que foi o que eu acabei de explicar. É quando, né, uma mais densa acaba
entrando abaixo da de menos densidade, das placas de menos densidade, né? Que podem provocar manifestações como vulcões, terremotos e explica o Círculo de Fogo do Pacífico. Também falaremos alguma coisa mais adiante. A metodologia, recursos didáticos e pedagógicos, seriam uma aula expositiva com um vídeo aula, né? Temos a proposta de um vídeo, né? A exposição de imagens e exercícios do livro, a demonstração do globo terrestre, e utilizaríamos também o retroprojetor para passar os vídeos e fotos e o vídeo e as imagens, né, da movimentação de placas e de alguns terremotos. A forma de avaliação é a participação, o cumprimento das tarefas, né, e o modo de interagir dos alunos, o comportamento de cada um, né, a atenção, o foco na aula. Isso tudo é forma de avaliar o aluno em relação a essa videoaula, né? O livro utilizado, né, é o Expedições Geográficas do Sexto Ano, editora Moderna, do ano de 2017, né, de Mellin Adams, Sérgio Mellin Adams. O plano de aula ele irá proporcionar um conteúdo construtivo e melhor para que seja melhor absorvido pelos estudantes, tendo o conhecimento e o reconhecimento teórico e prático. Prático como? Através do globo, as demonstrações, a gente, né, o vislumbre através de cadeias de montanha, até mesmo ao redor do nosso próprio município, que tem algumas montanhas, né? Então, seria esses vislumbramentos que a gente poderia proporcionar também nessa aula, né? O texto base confeccionado, referente ao plano de aula. O plano de aula acima foi preparado para a turma do sexto ano de escolaridade, como eu já falei, onde foi trabalhado o conteúdo, placas tectônicas, né? Ao trabalhar esse assunto, o que se espera dos alunos? Espera-se que compreendam que esse tema esclareça a importância de saber como o planeta Terra se formou e vem se modificando com o assentamento de suas placas e o resfriamento do seu interior, né? Qual as consequências dessas movimentações, né? O que vem a ser os movimentos de divergência e convergência, né? Áreas de obducção e subducção, manifestações de vulcões, terremotos e o Círculo de Fogo do Pacífico. Quais as tecnologias utilizadas para esse monitoramento, né, hoje em dia, e as suas dinâmicas, né, o que se utiliza para monitorar, por exemplo, um abalo sísmico, saber, né, classificá-lo, né, de grau 1, 2, 3, né, até o 10º, né, que você classifica aí, né, os terremotos, por exemplo, os abalos sísmicos, as manifestações, os vulcões, né, e esses monitoramentos, como é feito isso, né, através de que tipo de tecnologia, né. Esse assunto proporcionará uma aula mais produtiva, porque, ao meu entender, despertará mais o interesse dos alunos, né, e como se desperta? Quando você consegue cativar o interesse, você consegue uma produtividade maior, né, um entendimento melhor do que você está explicando. O material didático utilizado para essa aula. Os alunos utilizarão materiais recicláveis, como revistas, jornais e bolas de isopor para confeccionar o globo terrestre, né, com seus mares e seus continentes. No término da confecção do globo, os alunos deverão localizar nos mesmos as cordilheiras dos Andes e as montanhas do Himalaia e um vulcão, né? Então, fica bem claro assim, com a visão do globo, onde fica, né, deixar bem claro para eles onde fica a Cordilheira dos Andes, onde fica o Himalaia, as cordilheiras do Himalaia, e identificar um vulcão em qualquer lugar que seja, né? Um lugar bem conhecido seria, né, podemos falar do Havaí, por exemplo, que é uma ilha, né, pertencente aos Estados Unidos e que tem grandes atividades de vulcão, né? Seleção de textos e materiais audiovisuais, né? Para essa atividade a gente selecionou audiovisual, o filme Terremoto, A Falha de San Andreas, como eu citei
adiante, né, que é um filme que fala sobre o terremoto onde é provocado após a colisão de duas placas tectônicas, né, fazendo com que parte do estado da Califórnia, como eu mencionei mais cedo, né, seja separada do continente. E essa falha é uma falha bem famosa, existem várias outras, mas essa é a das mais preocupantes. O ator que, no caso, o que provoca esse afastamento da placa, né, esse afastamento dessa falha aí, ou a abertura dela, seria um terremoto de grau 9, né, de magnitude 9, vamos dizer assim. E o ator é o Dwayne Johnson, o The Rock, né, onde sua esposa, junto com ele, tentam salvar a única filha deles, né. É um filme de 2015, né, no Brasil, e deu uma bilheteria de 474 milhões, enfim. Seleção dos textos audiovisuais para essa segunda atividade, né, no caso, selecionamos materiais visuais e audiovisuais com a imagem bem clara, né, para poder analisar o poder de um vulcão ativo. No caso aqui a gente analisa justamente no Havaí, o Parque dos Vulcões no Havaí, né, no Parque Nacional dos Vulcões no Havaí, onde houve uma grande erupção, né? E no ano de 1840, né, do Kilauea tornou-se, e hoje ele é um ponto turístico, né? E houve uma outra grande erupção mais recente, no ano de 2018, onde temos imagens, né, do antes e do depois, e é assustador você ver a parte que foi coberta, né, de uma enseada. Uma enseada toda foi coberta, além de grande parte da vegetação, né, por conta da lava vulcânica que veio tomando tudo e engolindo tudo. É um vídeo também que seria passado, no caso, depois do filme. Bom, as placas tectônicas, né, elas flutuam, na realidade, no magma, né? Elas ficam ali flutuando no magma terrestre, né? A crosta oceânica e continental na parte superior do manto terrestre, né? No caso, a parte superior, temos a litosfera, e logo abaixo dessa camada encontramos a astenosfera, né? Enfim, Francis Bacon, né, um filósofo inglês, levantou, né, pela primeira vez aí, no ano de 1620, a hipótese de uma possível união continental, pretérita a observar o encaixe perfeito, né, ali da costa do Brasil com a da África, né? E ele observar isso no mapa, ele passou a entender, né, e criou uma teoria, uma hipótese de que em algum momento no passado esses dois continentes eram unidos, né, foram unidos, né? E criou-se a teoria então das placas tectônicas, que com o choque delas esses continentes foram se afastando, foi criando esses continentes, né? Antes disso, acreditava-se na teoria do alemão Alfred Wegener, que existia um super grande continente, né, chamado de Pangeia, né? Antes disso, ele defendia essa teoria, né? Esse alemão ele viveu entre os anos de 1880 e 1930, no início do século XX. Para ele, todas as terras teriam estado unidas, formando um único continente, denominado Pangeia, como já falamos aqui. Pan significa todo e Geia, terra, ou seja, toda a terra. Era um super grande continente, né? E, segundo ele, esses continentes se separaram devido às colisões das placas tectônicas, né? Mas essa ideia dele só foi
assim fixa, né? Só foi realmente aceita a partir do ano de 1970, com as tecnologias surgidas do pós-guerra, que conseguiram comprovar efetivamente a existência num passado distante, desse megacontinente chamado Pangeia, né? E uma das provas disso é a dorsal do Mesoatlântico, né? Que é uma grande cordilheira submersa que fica entre o continente americano e a África, o continente sul-africano e a África, estendendo para a América do Norte também, né? Falando sobre a parte dos limites das placas tectônicas, né? A velocidade média de movimentação é de cerca de 2 a 3 centímetros ano, né? Que elas se movimentam, tá? E existem 3 limites entre as placas. Existem os limites divergentes, como a gente já falou, né? O que são esses? São os que divergem, ou seja, são os que vão para lados distintos, né? Afastam-se no caso, né? E como a exemplo disso, temos a dorsal do Mesoatlântico, né? É um grande exemplo. E temos os limites convergentes, onde as placas colidem, né? A exemplo disso, temos a placa de Nazca com a placa da América do Sul, né? Que colidiram e de vez em quando colidem, né? Vieram colidindo ao longo dos anos e formaram a Cordilheira dos Andes, né? E temos os limites conservativos, onde não há formação nem destruição da crosta terrestre, né? As placas deslizam lateralmente. É o que acontece com a falha de San Andreas. Elas não colidem e não se afastam, elas deslizam. Então, ao deslizar, pode acontecer, né? É o que acontece com a falha, né, de San Andreas. Os terremotos ocorridos devido aos abalos sísmicos no interior das placas tectônicas provocam inúmeros problemas, né? Inúmeros fenômenos naturais derivados dele, né? Como as atividades vulcânicas, por exemplo, né? O vulcanismo, que pode acarretar na produção de lavas, né, vulcânicas, que causam destruição, e também os terremotos e também os tsunamis, né, que são as ondas gigantes, quando acontece um epicentro em alto mar, por exemplo, que foi o que ocorreu na costa do Japão no ano de 2011, né, que foi depois das bombas de Hiroshima e Nagasaki, o pior acidente, né, ocorrido na pequena ilha do Japão, né, no arquipélago japonês. O vulcanismo, como falamos, é de destruição em massa, provocando a soltura de gases tóxicos no ambiente, né, bombas de lava, lavas que correm em forma de rio, né, e que muitas vezes, né, correm para o oceano, e quando não corre para o oceano, ela vai destruindo tudo que tem na frente, queimando matas, florestas, casas. É o que acontece muito no Havaí, né? E é uma particularidade que existe onde existe vulcão. Temos também essas ocorrências em diversos outros locais do mundo, como na Itália temos presença de vulcão, no México temos presença de vulcão, né? Temos presença também, né, no Japão, né, no próprio Japão temos presença de vulcão. E ao redor do mundo temos um total de 12 placas tectônicas, tá? Existem 12 placas. Existe a placa do Pacífico, placa norte-americana, placa sul-americana, placa de Nazca, placa africana, placa euroasiática, a placa do Irã, placa da Arábia, placa das Filipinas e placa indo-australiana, que fica entre a Indonésia, a Índia e a Indonésia e a Austrália ali, né? Então, para entender melhor, vamos falar um pouquinho rapidamente sobre o Brasil para finalizar essa aula. O Brasil ele fica exatamente no meio de uma grande placa tectônica. É por isso que a gente é poupado de terremotos, não temos vulcanismo, então somos um país de muita sorte. E eu vou ficando por aqui. Espero que essa aula tenha sido útil, tenha falado sobre as principais causas de
deslocamento das placas tectônicas, o que elas causam, né, as consequências dela, e que elas estão em constante movimentação. Ok? Por aqui é o fim da minha aula. Um abraço a todos e uma ótima tarde.